Eu sei que você está de saco cheio desse assunto de reserva de emergência. Você já sabe que a reserva, ela serve para aquele momento que dá uma merda. O carro quebrou, deu caganeira no cachorro, a privada entupiu, no mesmo mês que você perder seu emprego. Mas o que você provavelmente não sabe é que se você montar ela do jeito errado, você pode se ferrar, perder dinheiro e o cachorro que lute, não é mesmo? Então, para você não sofrer limpando cagadas, literalmente, nesse vídeo você vai aprender como não fazer uma reserva de emergência do jeito errado, como calcular da melhor forma possível e mais simples possível também, o melhor lugar para onde deixar essa reserva de emergência. E ainda vou te dar uma dica extra no final do vídeo. Então, como é que a gente faz uma reserva de emergência do jeito certo? Antes de mais nada, o que você precisa é ter um orçamento doméstico. Então, se você sai gastando como se não houvesse amanhã, vive naquela adrenalina de que você não sabe, de quando você vai passar o cartão, você não sabe se vai passar ou se vai dar rejeitado. Escolhe o vencimento do cartão como base para comprar ou não uma coisa. Você precisa mudar isso urgentemente. Você precisa saber e ter muito bem definido os seus gastos. Esse número ele tem que estar assim de cor na sua cabeça. E aí, uma vez que você chegou, nesse número, eles são o quê? O seu aluguel ou a prestação do seu financiamento, contas, água, luz, telefone, internet, ração do cachorro, etc. Esse valor, pessoal, não faz parte da brusinha da Shein que você vai comprar ou a cerveja no boteco do final de semana. Isso não entra. Então, vamos supor que você calculou tudo bonitinho e aí você chegou num valor, por exemplo, tá, pessoal? Esse é só um exemplo, de R$ 2.500 por mês. Esses são os seus gastos fixos. Então, o ideal é você multiplicar esse valor por 6 meses. Que existe um consenso entre especialistas e educadores financeiros. São 6 meses para quem é CLT e 12 meses, um ano, para quem é autônomo. Então, no final, você teria uma reserva de emergência de R$ 15.000, certo? No meu caso, Lorena, eu tenho 6 meses de reserva de emergência, porque eu não moro perto da minha família. Então, hoje, se der uma merda, eu não tenho como pedir ajuda. E morar com a minha mãe, por exemplo, é uma coisa que, infelizmente, eu não tenho como contar. Então, para mim, esses 6 meses faz total sentido. Me conta aqui nos comentários se você já se ferrou alguma vez porque você não teve nenhuma reserva de emergência. Então, qual que é o melhor lugar para você deixar a sua reserva de emergência? E aqui tem um pulo do gato que poucas pessoas falam sobre. Quando a gente começa a montar essa reserva, juntar esse dinheirinho, existem 3 coisas que você tem que levar em consideração sobre o lugar onde você vai deixar essa reserva. Porque ela precisa ter uma liquidez imediata, o que significa que você vai conseguir tirar aquele dinheiro imediatamente, porque existem 2 tipos, a imediata e a diária. A imediata é quando você consegue tirar naquele momento. A diária, ela leva mais de um dia para ela cair na sua conta. O segundo é que ele deve ser um lugar seguro, ou seja, que ele vai ser protegido pela FGC, aquela garantia de até R$ 250.000. Por último, e não menos importante, que ele pague no mínimo 100% do CDI. Então, a recomendação aqui é que seja salvo uma renda fixa. Então, pessoal, eu preparei aqui uma tabelinha com todas as opções de renda fixa que a gente tem atualmente. E, além disso, eu trouxe todos os prós e os contras de cada um. A primeira opção aqui que eu trouxe, que é a mais popular entre os brasileiros e que é um grande problema, na minha opinião, é a poupança. Mas vamos lá para quais são os prós de você deixar seu dinheiro na poupança. A primeira, pessoal, é que é uma liquidez imediata. Então, até no final de semana você consegue tirar ele. Mas, na minha opinião, esse é o único pró. Por quê? Porque de contra, gente, você perde dinheiro deixando seu dinheiro na poupança. Imagina, você vai lá, você faz o maior sacrifício da reserva de emergência, você deixa ali alguns anos, você perde dinheiro. Porque o que acontece? Ela rende menos que a inflação. Então, esse é um grande contra, da poupança e ninguém recomenda você deixar dinheiro na poupança. Aí, a próxima opção que a gente tem são o que a gente chama de contas remuneradas, Por exemplo, Nubank, Inter, etc. Quais são os prós dele? É uma liquidez imediata, ou seja, de novo, você consegue tirar seu dinheiro de final de semana. E além disso, eles rendem 100% do CDI. Então, ele entra naqueles 3 princípios básicos, Então, tá perfeito, você deixar seu dinheirinho paradinho ali. E quando eu coloco contas remuneradas, eu também tô pensando em você ou deixar seu dinheirinho parado ali na conta do Nubank, ou você deixar também na caixinha ou no porquinho. O único contra que eu coloquei aqui, nessas contas remuneradas, é por causa que você só tem coberto por cada banco até 250 mil. Mas isso não é um problema, porque eu imagino que é muito difícil uma pessoa que tem uma reserva de emergência de 250 mil, Não sei, eu acho muito pouco provável. E aí, uma terceira opção aqui de deixar esse dinheiro seria no Tesouro Selic. Qual que é o pró do Tesouro Selic? É uma segurança máxima, porque o Tesouro Selic você vai emprestar dinheiro para o governo. É uma opção extremamente segura. Em compensação, quando a gente vai ver os contras, a gente tem aqui que é uma liquidez diária, ou seja, se você precisa tirar esse dinheiro de final de semana, em feriado, você não vai conseguir. E outra coisa também é que se você tem um valor acima de 10 mil,
você paga uma taxa de custódia, tá? É uma taxa pequenininha, tá? Eu prefiro não ter que pagar nada, nenhuma taxa de custódia, não quero dar dinheiro pro banco, eu quero que o banco me dê dinheiro. Então, tem que colocar isso em conta, em consideração também. E aí, como quarta opção, a gente também tem o CDB, mas tem que ser os que são com liquidez diária, tá? Qual que é o pró? Se a gente entra no site ali do renda fixa rocket.rockets, você pode ver que você tem alguns casos em que eles rendem muito mais. Às vezes você consegue encontrar opções lá de 150%, né, da CDI. Então é um valor interessante. Mas quais são os contras? Primeiro, liquidez diária. Então você não consegue tirar nem de final de semana, nem de feriados. Tem algumas opções em que o investimento mínimo é entre 500 e R$ 1.000. É complicado, porque se você tá começando ali, você não tem como já dar de uma vez 500 e R$ 1.000, então você já não consegue comprar esse CDB, né? Outro contra também do CDB, ele é tipo um investimento, ele normalmente tem uma data de vencimento. Tem alguns, por exemplo, né, que tem esse daí de 150% CDI, só que ele vence depois de 60 dias. Então você tem que pegar, reinvestir. Então todo o gerenciamento, né, dos CDBs, ele é muito complicado, na minha opinião, porque é só uma reserva de emergência, né, pessoal? Então, eu acho que ele é muito coisa demais pra você ter que ficar se organizando ali. Então, eu vejo o CDB com esse contra, tá? E aí, pessoal, eu não coloquei na minha listinha aqui, mas tem outras opções também, né, de liquidez diárias, que são fundos, LCI, LCA. Eu não vejo muito como uma opção para você deixar sua reserva de emergência, só tô comentando mesmo que existe essa opção também. E agora a gente vai para a parte de dica bônus. E antes da gente ir para essa dica bônus, não se esqueça de deixar o like, de você se inscrever no canal. E aí, assim, o algoritmo ele vai entender que esse vídeo é bom e ele vai chegar em mais pessoas incríveis iguais a você. Qual que é a ideia aqui? Uma vez que você, então, deixou tudo definidinho ali, o seu valor da reserva de emergência, seja no Nubank, seja no Porquinho do Inter. Uma dica que eu vou te dar aqui, que ela é muito pessoal, tá? Isso não é uma sugestão, é você não deixar sua reserva de emergência tudo concentrado num lugar só. E até eu ia dizer pra você deixar em algum lugar na sua casa um valor físico, dinheiro. Mas Lorena, a inflação, você acabou de falar da inflação. Calma, que eu não estou dizendo pra você deixar toda a sua reserva de emergência debaixo do colchão. É uma partezinha só. Porque imagina, se você conversar um pouco com seus amigos, com seus colegas, dar uma olhada no jornal, a quantidade de celulares que são roubados todos os dias. Você já teve seu celular roubado? Se você já teve, você sabe a dor de cabeça que é. Graças a Deus, eu nunca tive meu celular roubado em São Paulo. Uma vez tentaram roubar, enquanto eu tava ali digitando, passou um carinha de bicicleta, tentou pegar, mas não conseguiu. Mas se ele tivesse conseguido, ia ser um inferno na minha vida, porque meu celular, eu estava mandando mensagem pra minha mãe, ele ia pegar meu celular enquanto ele estava sem estar bloqueado. Então imagina a merda que não ia dar. Aí o que corre o risco disso acontecer? O cara consegue pegar o seu celular desbloqueado. Então o que você tem que fazer? Você tem que imediatamente ligar pro banco, avisar o que aconteceu, cancelar os seus cartões. Foi aquela coisa linda, maravilhosa. Porque as coisas, quando tem que dar tudo errado, dá tudo errado de uma vez. Nesse mesmo período. Tá naquela fase que você tem que pagar a prestação, tem que pagar aluguel, tem que fazer alguma coisa. E aí toda a sua conta, seus cartões estão tudo bloqueados, porque tá ali nessa situação, né, apocalíptica. Pelo menos você tem um dinheiro pra você cobrir aquele momento, entendeu? Então é mais pra você ter essa ideia, entendeu? De caso alguma coisa assim muito surreal aconteça e que não é impossível. Então eu também pensei aqui em criar uma tabelinha de como que seria interessante você guardar seu dinheiro. É a forma como que eu faço, né? Então assim, ó, por exemplo, supondo, né, que o seu valor de reserva de emergência seja de 15 mil reais, eu coloquei aqui, dinheiro vivo, vou deixar ali uns R$ 1.000. Qual que é o motivo aqui? Para aquele acesso imediato, mesmo sem aplicativo do banco, mesmo sem nada, tá? Aí uma segunda parte é deixar nessas contas remuneradas, no Nubank, na caixinha, coloquei aqui uns R$ 4.000 para um acesso imediato. E por último, pra gente conseguir, sabe, dar uma ajustadinha, receber um pouquinho mais, eu coloquei aqui um CDB com liquidez diária, e aí eu coloquei o restante ali de R$ 10.000, porque às vezes você pode encontrar um bem interessante que você vai conseguir ter um rendimento além do 100% da CDI. Mas de novo, pessoal, isso é só uma ideia, uma sugestão, fica a seu critério, tá bom? E se você não sabe ainda muito bem como é que você pode organizar o seu dinheiro para você criar essa reserva de emergência, tem esse vídeo aqui que, ó, tá maravilhoso, onde eu mostro detalhes de como que você pode organizar suas finanças, ficar mais em paz, relaxado, que mesmo que a situação mais apocalíptica que aconteça, você está preparado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, então. Tchau!